Meu marido morreu às 5h47. Às 6h15, meu filho já estava em uma festa. Ele faltou à recepção após o funeral para ir a uma gala e depois apareceu à minha porta exigindo milhões. Sorri e entreguei um envelope. Meu marido deu seu último suspiro às 5h47. Sei a hora exata porque já olhava o relógio no criado mudo havia 2 horas. O velho relógio de latão que Harold comprou num bazar de garagem em 1987 por $3,50 e que ele não trocava porque dizia que ainda marcava a hora certa 2 vezes ao dia, Elaine, o que era mais do que podia dizer dos políticos. Eu sempre revirava os olhos com essa piada. Foram 31 anos de casamento e ele repetiu essa piada pelo menos 40 vezes. No fim, eu daria tudo para ouvi-la de novo. 5h47 da manhã. O quarto ficou silencioso como só fica quando quem preenchia o ambiente vai embora. Com a respiração, com o peso, com os pequenos sons inconscientes de um ser humano simplesmente existindo, de repente, de forma irreversível, se vai. Fiquei sentada com ele por 23 minutos. Depois peguei o telefone e liguei para o meu filho. Ele atendeu rindo. Preciso falar de Harold primeiro, para você entender que tipo de homem ele era antes dos acontecimentos. Não quem ele se tornou no final. Frágil e debilitado naquela cama hospitalar alugada na sala para que visse seu jardim. Quero dizer quem ele era no meio da vida. No longo, difícil e nada glamuroso meio de uma vida construída do nada. Harold James Whitmore cresceu em Decatur, Illinois, o segundo de 4 filhos de um homem que trabalhava num armazém de grãos e de uma mulher que limpava casas no lado norte da cidade. Ele manteve-se por 2 anos na faculdade comunitária com uma bolsa parcial e o salário de 3 empregos de meio período ao mesmo tempo. Depois mudou para uma universidade estadual, formou-se em contabilidade e trabalhou numa pequena empresa de manufatura. Lá, ele passou 11 anos aprendendo com um foco obsessivo quase religioso como o dinheiro circulava pelo mundo. Ele tinha 34 anos quando fez seu primeiro investimento de verdade. $40 em uma empresa de biotecnologia que todos, inclusive colegas, irmãos e homens da igreja, consideraram desperdício. Ele não vendeu quando a ação caiu. Não entrou em pânico quando ela perdeu metade do valor. Ele esperou 4 anos e, ao vender, transformou $40 em 2.306. Ele contou essa história no nosso segundo encontro. Não para impressionar, mas para que eu entendesse algo sobre ele. A maioria não sabe esperar, disse, dobrando o guardanapo. As pessoas querem a recompensa antes de terem aprendido a esperar. Eu não sou assim, Elaine. Isso é minha maior força ou meu pior defeito, ainda não decidi. Casei com ele 8 meses depois. Por 29 dos nossos 31 anos juntos, vivemos abaixo das posses, mas não era pobreza. Nunca fomos pobres, tecnicamente falando, mas era aquele tipo de escassez deliberada e escolhida que as outras pessoas acham difícil de explicar e ainda mais difícil de respeitar. Dirigíamos carros usados, recortávamos cupons, comprávamos roupas em liquidação e Haroldo mandava colocar sola nova nos sapatos 2 vezes antes de trocar. Comíamos hambúrguer helper às terças. Levávamos marmita ao trabalho e só tirávamos férias a cada 3 anos, sempre de carro e fora de temporada. O que o Haroldo estava fazendo, silenciosa e metodicamente durante todas aquelas décadas, era construir algo. Quando ele foi diagnosticado com doença de Parkinson aos 68 anos, um diagnóstico que chegou com uma eficiência devastadora, 11 meses após sua aposentadoria, Haroldo James Whitmore já havia acumulado $3,2 milhões, carteiras de ações, títulos municipais, 2 imóveis para aluguel em condados próximos e uma poupança suficiente para 7 anos de cuidados médicos. Nosso filho Derek não sabia disso. Nós decidimos, juntos, Haroldo e eu, sentados naquela mesa da cozinha com uma garrafa de café entre nós, que não contaríamos ao Derek sobre o dinheiro até que ele demonstrasse o tipo de caráter que o merecesse. Não estávamos sendo cruéis. Não estávamos brincando. Fomos pais à moda antiga, esperando ver quem nosso filho se tornaria antes de dar algo que influenciasse isso. Esperamos tanto que Derek agora tem 43 anos. Ele vende imóveis comerciais em uma cidade média a 4 horas daqui. Dirige um BMW alugado, que ele menciona em conversas casuais mais do que qualquer adulto deveria, e está casado há 6 anos com uma mulher chamada Vanessa, que tem um talento para fazer com que tudo o que ela toca pareça um pouco pior do que era antes. Ele liga nos aniversários. Ele visita no Natal por 2 dias, sempre um pouco impaciente para ir. Manda corações simpáticos, mas não é um monstro. Quero deixar claro isso. Ele é um homem que nos 30 e poucos anos decidiu que conforto era virtude e conveniência. Um direito, organizando a vida assim. Ele não via o pai há 8 meses antes da morte de Harold e só falou com ele 2 vezes por telefone nesse período. 2 vezes. Liguei para ele às 6h15 daquela terça, com o corpo do pai ainda quente no quarto atrás de mim, e Derek atendeu rindo de algo no brunch dos Henderson. Um brunch às 6h15 da manhã, o que já diz tudo que você precisa saber sobre o mundo em que Derek vive. Eu tive um momento súbito e cristalino de clareza. Eu sabia exatamente como seriam os próximos meses. Só não sabia ainda o que eu faria a respeito. Seu pai morreu, Derek. O riso parou. Silêncio. Silêncio de quem se recalibra, recompondo a expressão de dentro para fora. Então, tudo bem. Quando será o funeral? Respondi que no sábado, dali a 4 dias, pois a funerária tinha horário livre. Harold já havia planejado quase tudo anos antes. Derek não sabia disso. Não vi razão para adiar. Ele disse que era em cima da hora.
Não respondi. Vanessa já comprou o vestido para a Ashford Gala, que será sábado à noite. Temos esses ingressos há 3 meses. Papai entenderia e gostaria que fôssemos práticos. Meu marido estava morto. O corpo ainda não havia sido removido. Eu desliguei. Sentei novamente na cadeira ao lado da cama do hospital. Segurei a mão de Harold, que já esfriava, mas continuei. Ele falou que você ia querer que fôssemos práticos. Foi o que respondi a ele. O relógio de latão fez um tic-tac mais alto. Liguei para Roger Pemberton naquela manhã. Roger tinha sido o advogado de Harold por 22 anos. Um homem compacto e preciso, com quase 70 anos, que usava o mesmo estilo de terno azul marinho todos os dias e mantinha um cacto em sua mesa porque, uma vez, explicou para Harold que admirava qualquer coisa que pudesse prosperar com quase nada. Ele atendeu rapidamente, ofereceu condolências sinceras, o que fazia Harold confiar nele, e disse para eu ir quando quisesse. Respondi que iria em breve, pois precisava entender algumas coisas. Hoje vou separar o arquivo, que continha o seguinte. O testamento de Harold, feito 4 anos antes, deixava todo o patrimônio, contas e bens para Derek. Ele me contou isso. Na época não me opus porque acreditava ou queria acreditar que Derek nos surpreenderia. Acreditava que uma crise ou o tempo revelariam sua melhor versão, adormecida e esperando surgir. O funeral ocorreu sábado. Derek chegou 17 minutos atrasado. Ele se sentou na última fileira, não ao meu lado, nem perto de mim. Na última fileira, com Vanessa usando um vestido escuro que reconheci como novo, ela já olhando para o celular antes mesmo do pastor Graves terminar a oração de abertura. Sei disso porque Dona Eleanor Chen, nossa vizinha há 27 anos e que acompanhou mais da minha vida que muitos parentes, se inclinou e apertou minha mão naquele momento. Percebi pela pressão dos dedos dela que ela também notou, e que passaríamos por esse luto juntas, como tantas vezes as mulheres enfrentam dificuldades. Silenciosamente, sem alarde, pois isso só constrangeria todos e quem mais merecia não se constrangia. A cerimônia durou 47 minutos. A recepção no porão da igreja durou mais 2 horas, com vizinhos trazendo comida e antigos colegas de Harold contando histórias. Frank, seu irmão mais novo, dirigiu 6 horas de Ohio e ficou comigo por um tempo. Não disse nada útil, mas falava com tanta dor que agradecia a companhia. Derek me encontrou após 45 minutos já de casaco. Ele tocou meu braço, beijou minha bochecha, pediu desculpas, me abraçou enquanto eu permanecia imóvel e vi ele olhar o relógio 2 vezes durante o abraço. Senti o pulso dele na minha omoplata, então se afastou dizendo que precisavam ir, pois a gala começava às 7 e seriam 4 horas de viagem. A recepção do seu pai começou agora, falei. Eu sei. Desculpa. Pausa. Voltaremos no próximo fim de semana. Mexer nas coisas do papai, resolver a situação do espólio. Observei-o cruzar o porão da igreja até a porta, passando pelas mesas de comida feitas pelas mulheres da comunidade. Vi o irmão do Harold, Frank, que apenas observou Derek sair sem palavras para descrever sua expressão cansada. Ele não olhou para trás. Dona Chen apareceu ao meu lado. Ficamos em silêncio, pois certas coisas dispensam palavras. Domingo, 6 da manhã, sentei na escrivaninha do Harold no escuro. A escrivaninha de carvalho que ele achou numa venda de bens foi restaurada por ele na garagem, ouvindo o jogo dos Cardinals no rádio. Todas as gavetas estavam organizadas de forma precisa e sistemática, como me irritava há 30 anos, mas agora eu entendia. Sentar em silêncio em uma casa que parecia muito maior do que o necessário era uma das expressões mais íntimas de Harold. Tudo rotulado, tudo arquivado, tudo preservado, porque Harold acreditava que registrar era uma forma de respeito, que o ato de documentar algo era uma maneira de dizer, isso importa, isso é real, isso aconteceu. Li o testamento 3 vezes. Tudo era para Derek. Deixei de lado, peguei uma caneta e comecei a escrever. Surpreendi-me por minhas mãos não tremerem. Achei que tremeriam. Há uma calma específica que surge quando o luto elimina toda a confusão, restando apenas o que é certo. Minhas mãos estavam firmes e meu pensamento claro. Eu tinha 31 anos do exemplo de Harold, que me mostrou pelo exemplo, não por palavras, que a decisão certa e a decisão confortável são coisas bem diferentes, e só uma delas vale a pena. Ao meio-dia, já tinha uma lista. Na segunda de manhã, eu estava no escritório de Roger Pemberton, sentada na mesma cadeira de couro em que eu havia me sentado 4 anos antes, quando assinamos o testamento. Com Harold ao meu lado e a luz da tarde entrando pela mesma janela, deslizei um documento escrito à mão pela mesa e observei Roger lê-lo. Ele levantou os olhos, tirou os óculos de leitura e os colocou sobre a mesa. Ele vai lutar contra isso, disse Roger. Não se eu quiser. 22 anos com a família lhe deram certeza. Ele vai alegar capacidade comprometida, influência indevida. Dirá que você estava de luto, sem clareza. Vai complicar tudo, Elaine. Eu sei. Esses processos duram anos. Podem ser caros e emocionalmente difíceis, Roger. Cruzei as mãos no colo. Harold guardou todos os registros e extratos financeiros, cada sacrifício e dólar poupado para que o dinheiro continuasse rendendo por mais um ano. Tenho 50 anos de documentos naquela escrivaninha. Qualquer juiz verá de onde veio o dinheiro e qual relação Derek tinha com quem o construiu. Roger ficou quieto. E para onde vai? O testamento alterado. Alzheimer's Association.
Biblioteca Pública do Condado. Harold frequentou essa biblioteca semanalmente na vida adulta, mas ela está sem recursos há 10 anos. Um fundo de bolsas para estudantes universitários que são os primeiros da família a cursar faculdade do condado, pois Harold foi um deles e nunca teve ajuda. Outro silêncio. Derek não recebe nada. Derek recebe exatamente o que deu ao pai dele. Roger pegou a caneta. Vou precisar de alguns dias para redigir isso corretamente. Leve o tempo que precisar. Leve todo o tempo do mundo. Harold me ensinou a esperar. 6 semanas se passaram. Eu limpei os armários. Cuidei do jardim. Mandei consertar o velho radiotransistor do Harold com um homem da cidade que não via um igual há 20 anos. Deixei-o na janela da cozinha para ouvir os Cardinals enquanto fazia café. Saí para jantar 2 vezes com Dona Chen. Dormi melhor e chorei mais do que esperava. Percebi que o luto, como outras dificuldades, é suportável de um jeito que só entende quem passa. Então Derek ligou, animado e descontraído, com sua voz acolhedora, porém calculada, típica de trabalho. A cordialidade tinha algo de ensaiado, como um homem que aprendeu a ser simpático do mesmo jeito que outros aprendem um idioma estrangeiro. Oi, mãe, espero que você esteja bem. Olha, eu e a Vanessa estávamos conversando. Surgiram ótimas oportunidades de investimento e assim que o inventário for resolvido e tudo estiver organizado, queremos conversar com a equipe financeira sobre opções. Talvez seja melhor liquidar primeiro os ativos menores. Se puder marcar uma reunião com o Roger, ele continuou falando. Eu fiquei parada na janela da cozinha e observei um sabiá pousar no jardim do Harold, no estaca de madeira ao lado da horta de tomates que o Harold tinha pintado de vermelho porque ele dizia que os tomates precisavam de algo alegre para crescerem em direção. Provavelmente precisamos fazer um levantamento de todos os bens, só para termos uma visão clara. Vanessa conhece alguém no setor imobiliário comercial interessado nos imóveis de aluguel. Falei. Venha no domingo. Pausa. Desculpe? Venha com a Vanessa, tenho algo para você. Eles chegaram 20 minutos atrasados, como eu esperava. Vanessa entrou primeiro, usando grandes óculos escuros que não tirou nem dentro de casa, examinando a sala com a mesma atenção de quando um avaliador imobiliário visitou anos atrás. Ela olhou os móveis, livros e fotos de 50 anos dos Cardinals de Haroldo, e eu a observei tirando conclusões. Ela disse isso é tão aconchegante com um sorriso falso. Derek beijou minha bochecha e disse que eu parecia bem. Ele olhou por cima do meu ombro para a escrivaninha e o quarto, repetindo o inventário da esposa. Eles combinavam nisso e em quase tudo. Trouxe café. Sentamos. Vanessa permaneceu de óculos escuros. Derek cruzou as mãos sobre a mesa, na postura confortável e expectante de um homem que acredita que está prestes a receber boas notícias. Então, do que se trata, mãe? Os papéis do inventário estão prontos para assinar? Algo assim, eu disse. Levantei, fui à escrivaninha de Haroldo, abri a gaveta direita rotulada Correspondência Ativa e peguei o envelope branco que Rogério entregou 3 dias antes. Voltei à cozinha e o estendi. Derek pegou, sorriu com aquele sorriso confiante de negócios, virou o envelope nas mãos. Isso é... Ele começou a rir um pouco, uma certeza íntima no peito dizendo que aquilo era dinheiro. Era por isso que ele tinha dirigido 4 horas. Esse era o momento em que a espera se tornava útil. Foi por isso que você veio, não foi? Respondi baixinho que sim. Ele abriu o envelope, leu e o sorriso sumiu. Não de repente, mas aos poucos, como a luz do fim do dia, cada cláusula do documento tirava algo do seu rosto até restar apenas palidez. As mãos dele tremeram. Vanessa se inclinou, leu por cima do ombro dele e parou. Derek olhou para mim. Mãe, sua voz estava diferente, sem o calor profissional, mostrando algo mais jovem e cru. Reconheci com uma sensação confusa a voz do menino que ele era antes da BMW, dos eventos de gala e da confiança forçada. O que é isso? É sua herança. Ele folheou as páginas. 3 páginas. Linguagem jurídica precisa de Roger tornando tudo infalível. Não há nada aqui, nenhum dinheiro. Tudo vai para instituições de caridade ou biblioteca? Ele olhou para cima e notei em seu rosto, além da confusão, o início da indignação, aquela sensação de quem tem tanta certeza de algo que perder isso parece um roubo. Você não pode fazer isso. Isso não é legal. O testamento original do papai foi substituído. Peguei meu chá de camomila de forma legal. Roger Pemberton possui a documentação. 22 anos de registros financeiros do Harold estão arquivados com essa documentação. Cada sacrifício, cada ano comendo simples, cada sapato revendido em vez de trocado, cada dólar multiplicado em 50 anos enquanto seu pai trabalhava, esperava e construía algo. Está tudo lá, Derek. Todo juiz daqui vai ver o que é esse dinheiro e de onde veio. Você não pode. Ele se levantou e sentou de novo, mãos tremendo tanto que os papéis balançavam. Vou arrumar um advogado e contestar isso. Vou dizer a eles que você estava de luto, que não estava em seu juízo perfeito, que alguém te pressionou. Fique à vontade para tentar. Falei com sinceridade e gentileza, sem crueldade, pois nunca foi meu perfil nem minha intenção agora. Roger já se antecipou a qualquer contestação. Mas te aconselho, Derek, antes de gastar com advogados, a refletir calmamente sobre como seria um processo judicial e o que teria que explicar. A ligação às 6h15 da manhã, quando você estava num brunch, o baile, a última fileira, o relógio. Ele me encarou. Que relógio?
Você olhou para ele 2 vezes, eu disse, enquanto me abraçava no funeral do seu pai. O silêncio naquela cozinha foi a coisa mais barulhenta que já ouvi. Vanessa tinha tirado os óculos escuros. Ela estava me olhando com uma expressão que eu nunca tinha visto em seu rosto em 6 anos que a conhecia. Não era desprezo, nem cálculo, nem aquela avaliação entediada que ela costumava exibir. Pela primeira vez, ela parecia alguém diante de algo para o qual não estava preparada. Olhei para o meu filho, realmente olhei para ele. Vi as mãos do pai dele, mesmo formato quadrado, agora tremendo ao redor dos papéis que reorganizaram seu universo. Vi um homem que fez 30 anos de pequenas escolhas em direção ao conforto e à conveniência e que chegou como essas escolhas acabam levando a um momento de acerto de contas. Senti algo por ele naquele momento. Não foi a raiva que eu poderia ter esperado, nem a satisfação fria que as pessoas presumem que deve acompanhar a vingança. Senti a tristeza particular de um pai que vê seu filho claramente e deseja, apesar de tudo, que o que vê fosse diferente. Eu amei seu pai por 31 anos, eu disse. Estive com ele diariamente nos últimos 3 anos, quando não conseguia andar sem ajuda, abotoar as próprias camisas ou precisava ser virado à noite para evitar feridas. Eu estava lá às 5h47 da manhã quando ele deu seu último suspiro, e segurei sua mão por 23 minutos depois disso. E então eu te liguei, coloquei minha xícara de chá na mesa. Você estava em um brunch. Você disse que seu pai queria que fôssemos práticas. Derek ficou em silêncio. O dinheiro dele veio de 50 anos escolhendo sacrifício ao invés de conforto. Todos os dias, Derek. Ele fez essa escolha para te poupar. Na hora da despedida, você escolheu o baile de gala. Levantei e disse: acho que você deve ir. Tem algum lugar para ir? Eles partiram em silêncio. Eu fiquei parada na janela da cozinha e observei o BMW saindo de ré da garagem. Vi ele parar por um momento no final da rua, tempo suficiente para eu me perguntar rapidamente se Derek iria voltar e então vi ele virar e desaparecer. O sabiá ainda estava no suporte do tomateiro. Liguei para Roger naquela tarde. Ele me disse que o advogado do Derek já tinha entrado em contato, um jovem associado de um escritório na cidade que revisou a documentação e aparentemente disse ao Derek algo no sentido de que contestar o testamento não era uma briga que ele provavelmente venceria. Roger, sempre discreto, resumiu a conversa como breve. Perguntei se ele disse mais algo. Ele respondeu que o cliente precisaria de tempo para processar. Falei que ele tem todo o tempo do mundo. Herança de Harold. 3 meses depois, sento-me à escrivaninha do Harold em um domingo pela manhã, rádio tocando baixinho na cozinha e a luz baixa de outubro deixando tudo acolhedor. A Associação de Alzheimer enviou carta de agradecimento com um bilhete da diretora explicando o destino da doação. A biblioteca ligou. A diretora da filial, uma mulher chamada Patricia Holloway, que trabalha lá há 24 anos, chorou um pouco ao telefone e depois pediu desculpas por chorar. E eu disse para ela não se preocupar, que o Harold teria ficado tocado com isso. O fundo de bolsas já tem 3 candidatos. Li todas as redações deles. Todos tinham histórias sobre ver um dos pais sacrificar sono, saúde, sonhos ou parte de si para garantir alimento, teto e continuidade para eles. Todos tinham uma frase dizendo querer que o sacrifício valesse a pena. Harold teria gostado. Derek já ligou 2 vezes. Na primeira vez, deixei recado hesitante e estranho na caixa postal. Não era desculpa nem acusação, apenas algo desconfortável. O som de alguém ainda não pronto para falar o que importa. Semana passada atendi. Ele perguntou como eu estava. Respondi que bem. O jardim teve boa colheita. Eu dormia melhor. Ele perguntou se eu, e aqui ele fez uma longa pausa, longa o suficiente para que eu pudesse ouvi-lo decidindo se diria aquilo, se eu achava que poderíamos jantar juntos algum dia. Claro, eu disse. Venha quando quiser. Ele ainda não confirmou uma data.